Tem hora que banco relacional não escala do jeito que o seu produto precisa. E não é sobre colocar um servidor mais forte, é sobre o modelo de dado ter chegado no limite dele. O DynamoDB é um banco chave-valor, né? Ou seja, um banco NoSQL. Você busca o dado por uma chave direta e não por uma consulta relacional complexa que pode envolver várias tabelas. Ele escala horizontalmente sozinho, a AWS cuida da distribuição e você não precisa planejar servidor para isso. E ele também não exige esquema rígido, ou seja, itens diferentes na mesma tabela. É, eles podem ter atributos completamente diferentes entre si, pode até ser dinâmico lá na hora que a aplicação está criando, se ela precisar ter uma estrutura diferente de um pedido com um campo a mais e outro a menos, não vai ter problema, não vai travar nenhuma migração de estrutura. São alguns detalhes aqui do NoSQL, né, do DynamoDB. E aqui, gente, aqui tem dois extremos. Tem o RDS, né, que é um banco relacional, e tem o DynamoDB, que é um banco NoSQL. Então, pensa nos dois como ferramentas com propósitos diferentes. O RDS vai brilhar quando você precisa de relação complexa entre tabelas, transação forte, consulta flexível. Já o DynamoDB brilha quando o acesso é previsível, o volume é gigantesco e a latência, aqui, a latência é baixa e constante, importa mais do que uma consulta complexa. Inclusive, gente, eu acabei de lembrar uma dica que eu passo sempre, né? Se uma questão falar que você precisa de uma latência de milissegundos, né, uma latência muito baixa, quase sempre vai ser aqui o DynamoDB a resposta, né, pensando ali na prova oficial. E aqui, gente, o sinal prático de quando considerar a troca não é se o meu banco está lento, é perceber que a maioria das suas consultas segue um padrão previsível, sempre buscando por uma chave parecida, e também que o volume de acesso está crescendo rápido demais para o jeito relacional acompanhar sem um custo alto. E um sinal a mais, se você não depende de transação complexa envolvendo várias tabelas ao mesmo tempo, essa é uma das principais razões para ficar no relacional, e ela deixa de pesar contra a troca. Então, um cenário comum, quando a escolha vai para o lado errado, um time migra para o DynamoDB achando que resolveria tudo e sofre tentando recriar na mão um relacionamento complexo entre as tabelas que o relacional fazia de graça e com o Joy Simples. E eu já passei por isso na pele, gente, tá? Mas não foi falha no começo, foi que as consultas começaram a evoluir tanto que não era o DynamoDB aqui, mas era um banco NoSQL, era o DocumentDB, né? O Mongo da AWS. Então a gente teve que pensar numas lógicas de fazer uma desnormalização, juntar mais dados, né? Isso tudo porque tinha dado antigo que tinha que ser atualizado ali para o novo padrão. Então são coisas que sempre vão acontecer. O que muda é que a gente tem que entender onde a gente está e a partir dali ter domínio das ferramentas e recursos que a gente tem disponível e daí tomar a melhor decisão. Mas continuando aqui na lógica, do outro lado aqui a gente tem um time tentando espremer um relacional para aguentar milhões de leituras simples por segundo, então pagando uma fortuna por uma instância cada vez maior, que nesse caso, um banco NoSQL chave-valor resolveria tudo isso de uma forma muito mais barata, rápida e natural para ele. Então, gente, não tem como dizer o relacional é melhor que o NoSQL ou o NoSQL é melhor, né? Cada um vai atender a um contexto diferente. E aqui, gente, qual será? A gente tem um catálogo de produtos consultado por ID milhões de vezes por dia. Ele escala melhor aumentando a instância do RDS ou migrando para o DynamoDB? Então, guarde o seu palpite, porque tem alguns distratores aqui nessa questão. Então, talvez você já saiba a resposta, mas vamos ver aqui. Então, gente, a resposta é migrar para o DynamoDB. E repara na pegadinha. Uma read réplica parece resolver. Ela realmente tira a carga do banco principal, mas ela só espalha o mesmo padrão caro entre mais instâncias, então não resolve o problema na raiz. Uma consulta previsível sempre pela mesma chave, volume gigantesco, é exatamente um dos cenários onde o DynamoDB escala melhor e mais barato ao invés de só distribuir o mesmo custo entre mais réplicas, né? Então, até falando de arquitetura de software aqui, um tema talvez não faça sentido para você, mas quando a gente fala muito de monolito e a hype de migrar para microserviços, uau, é o que toda empresa grande está fazendo. Às vezes, quando a empresa não planeja bem uma migração, ela só distribui um problema que antes estava centralizado num lugar para vários lugares e tem várias complexidades operacionais a mais. Então, eu tive esse insight aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Então, gente, no nosso curso completo na Udemy, a gente tem alguns laboratórios com DynamoDB do zero, que é a tabela, item, consulta,
Inclusive, DynamoDB é o banco que a gente acaba mais utilizando devido às características do free tier. Então a gente cria ele no começo, utiliza, faz uns testes. Depois, quando a gente chega na seção de EC2, a gente usa esse banco para outras finalidades. A gente tem um CRUD, tem um sisteminha de notificações, então tá bem legal. Então, gente, link direto para o nosso curso tem aqui na descrição. Se você for no redirect, ele vai levar para o Udemy já, adicionando o nosso cupom de forma dinâmica. Você garante a melhor condição para você e também acaba me ajudando, porque eu recebo um percentual bem maior de venda quando acaba indo pelo meu cupom. Mas isso acontece muito pouco, infelizmente, mas enfim, uma característica da plataforma. Se você quiser ver mais detalhes e feedbacks do curso, também fica à vontade para ver os comentários, né, os depoimentos. A gente tem acho que mais de 300 avaliações. Atualmente está em 2.000 alunos, então cresceu bastante. O curso tem pouco mais de um ano. Espero que você se torne aluno. E até a próxima aula. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Lambda Code Start. Então, até lá.